Pronto, pessoal, a gente já está com o nosso circuitinho aqui montado, né? Nosso diagrama de prototipação de circuito montado. O que a gente vai fazer agora é a programação. Então, para a gente visualizar a área de programação, a gente clica aqui em código, né? Que aí ele vai mostrar o editor. Mas note como está pequeno aqui o espaço, né? Então, para ampliar mais, o que a gente faz? Eu reduzi aqui o diagrama, coloquei bem no cantinho para eu poder ver, mas ele precisa estar muito grande, com muitos detalhes, porque o foco agora é a programação. E aí o que eu faço? Coloco meu cursor aqui, ó, na divisória da área de edição de código, né, de programação, e vou puxando, ó, clique e puxo. Quando é que eu puxo? Ó, mudou o cursor, eu posso puxar, tá vendo? Então aí é legal que fica uma áreazinha aqui, eu vejo o meu diagrama, né, que é o meu desenho técnico, que vai mostrar todo o caminho que a corrente elétrica vai fazer dentro desse circuito, que tem uma placa microcontroladora aqui, que vai nos ajudar a automatizar esse processo através de programação. Tá? No início eu vou deixar ele aqui um pouquinho no canto, ele não vai ser foco muito do nosso trabalho. Vou colocar o para sempre aqui e aí vamos entender o que a gente vai fazer. Tá? A gente tem o sensor de temperatura, que é um board, está dentro da placa. Ele que vai nos ajudar a acionar ou não, a ligar ou a desligar o motor do ventilador. A depender da temperatura, a gente liga ou desliga o motor do ventilador. E o sensor de luminosidade, que também está on board na placa, né? Ele está dentro da placa, faz parte da placa, não é um dispositivo que é externo, tá? Ele vai nos ajudar a determinar se eu ligo ou desligo o LED. Tá bom? Primeiro passo é, cada um precisa definir o que é frio e o que é quente para você, tá? No caso do sensor de temperatura. Só que para fazer essa definição, a gente precisa saber quais são os parâmetros, qual é o menor valor lido pelo sensor e qual é o maior valor lido pelo sensor. Quer dizer, qual é a faixa de leitura do sensor de temperatura. Então, para a gente saber, a gente vai ter que simular, tá, a execução da programação. Só que a gente não tem programação nenhuma, não tem problema. A gente vai clicar aqui, iniciar a simulação, e ele vai mostrar aqui, eu vou dar um zoom maior, com prioridade aqui para o simulador e para a placa, para centralizar o máximo que eu puder. Então aqui eu só vou fazer isso, arrasto para baixo e vou ver o valor mínimo do sensor, lido pelo sensor de temperatura. Então ele lê de menos 5, vamos ver o máximo, até 50. Tá? Então qualquer valor só vai oscilar, só vai variar de menos 5 a 50, porque essa é a faixa de leitura deste sensor. Pode existir um outro sensor que tem uma faixa maior ou menor do que essa, mas esse funciona com essa faixa. Tá? O sensor de luminosidade, detalhe, antes de falar do sensor de luminosidade, notem que aqui a gente está trabalhando com graus Celsius. E a gente tem o Fahrenheit, tá? Então, mas aqui é Celsius, bom? Que é a unidade de medida que a gente usa aqui no Brasil. Então, a luminosidade ele vai de 0 a 255. O sensor de luminosidade não está atrelado a uma unidade medida. Poderia ser o lux, o lumine. Tá? Então, como ele não está atrelado, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir no meio. Tá? Essa vai ser a nossa estratégia. Como ele começa com 0 e vai a 255, então ele tem 256 valores. Dividido por 2, tem sair isso mesmo, 128. Tá? Só que aí, como ele começa com 0, a gente vai de 0 a 127. Quer dizer que tá baixa claridade, está escuro. E de 128 a 255, tá alta claridade, está bem claro, né? Tá iluminado, tá? O ambiente está claro. Então, de 0 a 127 o ambiente está escuro, de 128 a 255 o ambiente está claro. Ok, ciente disso, nós vamos programar e depois a gente vai programar os botões A e B para mostrar no A qual valor o sensor de temperatura está indicando e no B qual valor o sensor de luminosidade está indicando. Tá? Então a gente vai ter 4 blocos de programação e no final a gente pode fazer um blocozinho aqui no início só de apresentação, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai precisar comparar o valor que o sensor está lendo em tempo real com o valor que a gente escolher para determinar o que é frio e o que é quente aí quando a gente for pensar no sensor de temperatura e no ventilador. Então eu vou dizer que para mim
qualquer temperatura de 18 para baixo é frio, e qualquer temperatura de 19 para cima, maior que 18, é quente. Então, eu vou buscar o bloco Si aqui dentro de controlar. Nós vamos trabalhar com a opção do Si puro. Tá? A gente tem um outro bloco Si aqui, que é o Si verdade, então outro. Geralmente o nome não é esse outro, o nome é Se não. Né? Então, assim, se o valor do sensor de temperatura em tempo real, né, o valor em tempo real do sensor de temperatura for maior que 18, faça isso. Se não, faça aquilo. Se não for maior que 18, for menor, faça aquilo. Então, se não trabalha dessa forma, mas a tradução do Tinkercad está colocando como outro. A gente vai usar o se verdadeira, então. Ok, puxo ele e coloco dentro do laço do para sempre. A gente sabe que o bloco para sempre é uma estrutura de repetição infinita, então tudo que tiver dentro do laço dele vai repetir infinitamente sem parar, tá bom? Pronto, a gente sabe que quando a gente tem uma condição, essa condição pode ser verdadeira ou falsa. Tá? Na verdade, o ideal seria verdadeiro ou falso. Tá? É a tradução do programa. Então, se for verdadeiro, então execute o laço. Se não, execute o que vem fora da estrutura Si, tá? Do bloco Si. O que a gente precisa agora ter um bloco aqui que compare dois valores, porque a gente não vai só perguntar se é verdadeiro, a gente quer saber se o valor em tempo real do sensor de temperatura é maior que 18, porque se for maior, o ambiente está quente, tá bom? Então vamos lá, eu vou em matemática, né, porque aqui ele já dá a deixa pela cor, onde eu vou buscar o bloco que se encaixa aqui, vou em matemática, e como eu quero comparar dois valores, só pode ser esse segundo bloco aqui, 1 igual a 1. Então arrasto esse bloco aqui para dentro, note que o entorno fica branco, solto, ele já conecta. Bom, aqui eu já posso digitar 18, né, porque o valor que a gente escolheu para servir como valor de comparação com o valor em tempo real do sensor. Pronto. Para colocar o sensor, a gente sabe que o sensor é um dispositivo de entrada, então a gente vai buscar ele aonde? Em entrada. Então, clicou aqui, ó. Então a gente vai pegar a temperatura em graus Celsius. Está bonitinho aqui, já prontinho. Soltei. Agora falta o operador relacional. Eu tenho igual, diferente, menor, menor igual, maior, maior igual. Eu vou pegar o maior. Note que aqui eu vou criar um conjunto de valores que representam o ambiente quente. Esse conjunto vai maior que 18. 18 é maior que 18? Não. 18 é igual, mas não é maior. Então é a partir de 19. De 19 é o quê? Qual é o limite da faixa de leitura do sensor de temperatura? 50. Então ele vai de 19 a 50. Esse é o conjunto de valores que representam o ambiente quente. Estando esse ambiente quente, a gente vai programar o quê? Para resfriar ou vai desligar. A gente liga o ventilador para resfriar ou desliga, porque ele já está frio. Olha, a gente está vendo aqui que se essa condição for verdadeira, o ambiente está quente, então eu tenho que ligar o ventilador. Então, para acionar o motor é um atuador, que é um dispositivo de saída, tá? Então eu venho aqui em saída, ó, azulzinho, bolinha azulzinha. E aí eu vou pegar o bloco pino de gravação P0 a alto e vou arrastar para dentro do laço. E aí eu preciso saber o seguinte, ó. Meu motor está conectado em que pino? No pino 2. Então aqui onde tem P0 eu boto 2. Toda vez que o parâmetro é alto, quer dizer que o pino vai receber 5 volts. Toda vez que o parâmetro for baixo, quer dizer que o pino vai receber 0 volts. Se ele está recebendo 5 volts, o que tiver conectado a ele vai ser energizado e vai funcionar. Então, se o motor está no pino 2 e o comando está como alto, o parâmetro é alto, então ele vai receber 5 volts e ele vai ligar. Tá? E é o que a gente quer. Então é por isso que a gente não vai optar pelo baixo, porque 0 volts não vai passar nenhuma corrente elétrica ali e ele não vai ligar. Bom? Pronto. A gente precisa agora determinar o tempo de duração. Né? O tempo de duração não. Na verdade, aqui a gente não tem um tempo de duração, né? Para falar a verdade. Por quê? Porque o tempo que vai durar o ventilador ligado é o sensor de temperatura que vai determinar. Ele está automatizado a partir dos dados do sensor de temperatura. Tá? Então, não vamos ter tempo aqui. Agora eu vou duplicar essa condicional SI. Uma duplicada nela. Clico no botão direito, vai aparecer essa cortininha aqui, duplicar. Vou colocar um em cima do outro, aí você escolhe. Agora eu vou mudar.
Se um eu estou querendo saber se o ambiente está quente, o outro eu vou botar o quê? Vou trocar para menor ou igual. Por que aqui tem que ser menor e igual? Porque se eu só colocar menor, ó, ele vai dizer o seguinte: se o valor em tempo real do sensor de temperatura for menor que 18, quais são os valores menores que 18? 18 é menor que 18? Não. 18 é igual. Então, menor que 18 é de 17 até o limite de leitura do sensor, que é menos 5. Então, vai de 17 a menos 5. Mas note que nenhum dos dois se vai tratar quando o valor lido for 18, porque aqui ele diz maior que 18, de 19 a 50. Aí aqui eu digo menor que 18, de 17 a menos 5. E quando ler 18, vai acontecer o quê? Eu não estou programando se eu usar o operador relacional menor. É por isso que eu coloco igual, porque igual vai dizer menor e igual. Então, se for de 18 a menos 5, tá bom? Então aí o pino é P2. Perdão, a gente não fez a mudança aqui em cima, ó. Aqui em cima o ambiente está quente, então tem que, ó, o parâmetro é alto, liberar 5 volts. E aqui sim, aqui é baixo, tá? Porque o ambiente já está frio e eu já desliguei aqui o meu motorzinho, tá bom? Então tá pronta aqui a minha programação para o sensor de temperatura. A estrutura para a programação do sensor de luminosidade para determinar o funcionamento do LED que representa a luminária do ventilador de teto é a mesma. Então eu vou dar um duplo clique aqui, ó. Perdão, duplo clique não, clique com o botão direito de novo, eu vou duplicar, a gente vai acelerar o processo aqui, ó. Vou colocar embaixo. Só que aí eu vou deixar o de baixo como se fosse realmente temperatura e vou alterar o de cima para programar o sensor de luminosidade, tá bom? Primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o bloco temperatura, porque a gente quer pegar o valor em tempo real do sensor de luminosidade, tanto do C de cima quanto do C de baixo. Alterar os valores, ó, 127, que foi o valor que a gente achou na divisão, tá? E agora eu preciso colocar o valor em tempo real aqui no lugar do 1. Então, como é um sensor, eu vou em entrada, e aqui o valor em tempo real do sensor de luminosidade é esse bloquinho aqui, nível de luz. Aí eu vou carregar ele e colocar aqui no lugar do 1, tanto no C de cima quanto no C de baixo. Agora a gente precisa verificar se a lógica está correta. Vamos lá. Se o nível de luz for maior que 127, então o ambiente está iluminado, eu preciso ligar o LED. Pronto, o LED está em que pino? Ó, ele aqui está no pino 1. Tá no pino 1, então eu já troco aqui para pino 1. Alto libera 5 volts, baixo libera 0 volts. Alto o LED acende, baixo o LED apaga. Se o ambiente tem valores maiores que 127, o ambiente está claro. Se está claro, eu preciso ligar o LED? Não. Então eu não vou colocar pino alto, eu vou colocar baixo para liberar 0 volts. O LED não vai ligar. Pronto, agora. Se o nível de luz for menor ou igual a 127, então pino de gravação, novamente corrigindo para P1, porque o LED está no P1, quem está no P2 é o motor, como a gente clonou, ficou essa configuração, mas a gente tem que ter atenção de trocar. E aí eu digo o seguinte, se a iluminação está baixa, se está escuro o ambiente, eu tenho que liberar energia para o LED ligar. E para liberar energia eu tenho que colocar alto, que aí ele libera 5 volts. O baixo libera 0 volts, que ele não vai liberar energia nenhuma. Então eu mudo aqui para alto. Pronto. Então só aqui rapidinho a gente já programou, ó, o sensor de temperatura e o sensor de luminosidade. O que a gente vai fazer agora é programar o botão A e o botão B. Então, para programar o botão A e o botão B, ó, note que a gente vem aqui em entrada, ó, ele já está aqui, ó, no botão A, pressionado, eu vou arrastar ele para cá. Então, quando pressionar o botão A, eu vou mostrar uma informação. É o que eu quero fazer. Então, é saída, né? Então, vem em saída, e aí eu vou botar aqui o mostrar a sequência de caracteres. O ideal aqui, já que o botão A é para o sensor de temperatura, é botar o quê? Temperatura ambiente. Eu preciso colocar um label, uma legenda, né? O valor não pode ficar sozinho ali. Por quê? Porque senão ele seria só um dado, ele não vai ser uma informação. Então, por exemplo, se ele lê um valor 21, o que é 21?
Entende? Não tem nenhuma referência dizendo o que significa esse 21. Então é só um dado. Eu preciso transformar isso em informação. Então eu colocaria temperatura ambiente 21. Pô, pelo menos eu sei que 21 está relacionado à temperatura. Eu precisaria indicar se eu estou lendo isso em Celsius ou em Fahrenheit. Né? Que aí eu melhoro ainda mais essa informação. E para quem está nos Estados Unidos, se ele lê 21, ele vai pensar que é Fahrenheit. Quem está aqui no Brasil vai pensar que é Celsius. Então, vou colocar, ao invés de colocar grandão, né, como temperatura ambiente, a gente precisa lembrar que essa matriz de LED, que é o nosso displayzinho, ele vai mostrar letra por letra. Então, se você colocar temperatura ambiente, vai ficar muito grande. Então, eu posso abreviar o T de temperatura, A de ambiente, 2 pontos. E posso colocar um espaçozinho aqui para não ficar grudada a informação. Tá? Aqui na matriz de LED nem fica grudado, mas em outros displays ficam. Então eu gosto sempre de usar, manter essa estratégia. Pronto. Então aqui eu estou dizendo, isso aqui é a legenda. Eu agora vou pegar um outro bloco, mostrar a sequência de caractere, hello, ó. Agora no lugar do hello eu preciso colocar o valor em tempo real do sensor de temperatura. Então se é sensor, é entrada. E aí eu venho aqui, ó, temperatura em graus Celsius. Soltei. Lindo e maravilhoso, tá vendo? Pronto, mas ainda não sei se é Fahrenheit ou Celsius. Então eu pego outro bloco, vou lá em saída, pego outro bloco, mostrar a sequência de caractere hello, e no lugar do hello eu coloco o C. A professora poderia colocar a bolinha do grau. Olha, como é uma matriz de LED, essa matriz de LED não consegue reproduzir essa bolinha porque ela é muito pequenininha. Então você vai colocar, não vai dar erro, mas não vai mostrar. Então nem vale a pena colocar, deixa só o C, tá? Então tá aí o nosso sensor de temperatura, vai mostrar seu valor, né, o valor que ele está lendo em tempo real toda vez que a gente pressionar o botão A. A estratégia é a mesma para o sensor de luminosidade. Se a estratégia é a mesma, eu posso duplicar esse bloco, criar um clone dele, ó, e aí programar. Só que o meu sensor de luminosidade ele vai ser mostrado quando eu clico no botão B. Né? Então, poderia até fazer apertando os dois botões ao mesmo tempo, que é o A mais B. Mas é no botão B. Eu quero mostrar duas informações, eu tenho dois botões, eu não preciso usar esse recurso do A mais B. Pressionado, continua. Note que pressionado eu também posso colocar o down, se eu ficar apertando o botão, segurar, né, o botão, ou up, se o botão te programar quando o botão não estiver sendo segurado. Então, mas aqui a gente está programando só para o momento que eu clico no botão e solto. Isso é o pressionar. Não é um estado permanente, tá? Toquei no botão, soltei, pressionou. Aí ele mostra, tá bom? Então tem 3 formas de eu tratar os estados desse botão, né? Que na verdade é um push button. Pronto, vamos lá. Aqui a legenda, como é luminosidade, eu vou botar lum, L-U-M, tá? Vou jogar fora o valor em tempo real do sensor de temperatura, porque a gente vai usar o valor em tempo real do sensor de luminosidade. Então a gente vem aqui em entrada, seleciono o nível de luz aqui para colocar no lugar do hello, então já estou mostrando. Só que aqui a gente tem uma coisa que é interessante. O sensor de luminosidade ele não está atrelado diretamente a uma unidade medida, lux, lumine, né? Por isso que até que a gente pegou e dividiu ele no meio e achou 127. Então eu não preciso colocar uma representação da unidade medida. É por isso que eu vou jogar fora esse C. Se ele fosse lido em lux, ó, peraí, rapidinho. Se ele fosse lido em lux, eu poderia botar aqui, ó, lux. Tá? Que é a unidade medida dele, mas ele não está associado ao lux. Então eu boto só o número mesmo, tá? Então apago aqui. Pronto. Tá lindo e maravilhoso, tá? Eu vou tirar o código aqui rapidamente para a gente poder testar a nossa simulação. Então, vou clicar aqui no código, ó. Vou puxar nosso circuitozinho aqui, dar um zoom legal nele. Tá? Não vou botar muito grande, porque aqui embaixo vai aparecer o simulador. Vamos lá, clicou em iniciar, aparece o simulador. 21. 21 é maior do que 18? É. Então tá quente o ambiente, olha o motor girando. Lembra que não está girando com velocidade, porque tem um probleminha aqui. Vamos tratar esse probleminha. Logo depois a gente volta para a simulação. Ficou o smile lá no inicial. Vou parar. Eu acho que nem cabe nada a gente colocar no inicial. Vou jogar fora. Vou deixar o iniciar puro.
Tem muita informação aqui. Se tivesse pouco, a gente colocaria alguma coisa no iniciar, tá bom? Pronto, vou iniciar a simulação de novo. Pronto, 21 está rodando, ó. 42 está rodando. Menos 5 parou. 6 parou. 16 parou. 22 rodando. Luminosidade, ó. 28 é maior que 127? É. O ambiente está claro, então por isso que o LED está apagado. 254 é maior do que 127? É, por isso que o LED está apagado. E se eu boto 56, aí o LED, ó, o LED acende. Ó, o LED acende. E aí ele apaga, tá bom? Ok. Agora a gente vai testar, vou dar um zoom aqui, que agora a gente não vai depender muito do simulador de sensor, e sim dos botões. Vamos testar aqui, ó, vou clicar no A. TA, temperatura ambiente, 2 pontos, 22 graus. Certo. Tá faltando uma coisinha que a gente ainda vai melhorar. Vou clicar no B agora. Lume, 2 pontos, 166, e não tem unidade medida. Pronto, vou parar aqui porque sempre que a gente projeta alguma coisa no display, é sempre bom a gente mandar limpar a tela, para não ficar informação residual na tela, tá? Então, eu vou encontrar ele tanto em saída quanto em básico, esse bloco aqui, ó, limpar tela, ó. Tá vendo? Pronto, vamos fazer um último teste agora. Tirar o código. Cliquei no botão. O TA que estava ficando 6 de Celsius. Depois passava. Aí ele some, tá vendo? Melhorou. Então, turma, ó, tá feita aqui a nossa programação, nosso simulador testado, o nosso sistema de automatização, ou de automação, melhor dizendo, de um ventilador com luminária, tá? Então aqui, obviamente, é um protótipo, mas muito legal. Sabe, no futuro a gente implementa aqui um drive de motor ou até uma coisa mais complexa, fazer no braço esse drive de motor a partir da ponte H, tá bom? A gente fica por aqui. Vou botar o código aqui para vocês visualizarem novamente. E goodbye.